Tabassure Colpã quer dizer o renascer da grande aldeia. Mas a aldeia que a gente fala não é algo físico, não são ocas, uma organização física. O renascer da grande aldeia que a gente fala é o renascer de dentro de nós, do nosso interior. É o renascer em cada ser, para que ele desperte o verdadeiro ser. Então a gente traz essa filosofia de vida, né, dentro desse renascer, com a possibilidade de que nós podemos se renovar a cada momento. Então a gente traz essa força espiritual do renascimento como forma de que tudo é possível, mesmo que você se encontre num caminho que você acha que você está perdido, que você não está, né, enfim, conseguindo caminhar, e sempre traz essa possibilidade do renascer, do renascimento. Então o renascer da grande aldeia é você se despertar para a sua identidade, para o teu ser, para a tua raiz, para o teu espírito.
Meu nome é Uerá, sou da etnia Tupi-Guarani. Eu me tornei líder Morubixaba da comunidade Tabassura e Colpã justamente para deixar esse legado em minha visão de que é possível você viver bem, é possível você manter, né, uma vida dentro de uma mata, dentro de uma aldeia, para que as nossas crianças venham a ter futuro, né, em todas com essas consciências de que a nossa cultura ela é importante para você ser uma pessoa que consiga trazer possibilidade para o futuro. Eu sou Itamirim, Pedra Pequena. Eu sou coordenadora cultural da Aldeia Tabaçu hoje. Eu lidero pessoas para uma caminhada do bem. E essa minha caminhada ela foi se fortalecendo através da educação e também nessa jornada de retomada da minha identidade. Até os meus 7 anos eu vivi na cidade por conta da história de vida da minha mãe. O meu avô ele era um grande líder da época que captava, né, recursos de assistência externa para trazer para a aldeia. Então nessas viagens a minha mãe acabou conhecendo o meu pai e ele levou ela para a cidade. Então até os meus 7 anos eu vivi. E aí minha mãe teve problemas de adaptação com relação a muitas coisas, sofreu bastante coisas na cidade e resolveu se separar do meu pai, retornando para a comunidade, no qual voltamos para a aldeia Bananal, que é a aldeia mãe, no qual ali eu me reencontrei, né? Tipo assim, com quem eu era, que eu nem mesmo sabia. Quando eu cheguei nesse espaço, né, quando a minha mãe fez essa migração, eu, assim, me conectei, né, com tudo aquilo e me perguntei, mas o que é isso? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? E muitas criancinhas vieram ao meu encontro para brincar comigo, mas falavam uma língua que eu não estava entendendo nada. Então, começou a vir muitos pontos de interrogação na minha cabeça. E a partir daí, eu comecei a viver uma vida, né, na floresta. Só que só depois, né, passei ali por um momento de estudo na própria aldeia, depois eu fui fazer o ensino médio fora, aí que eu comecei a tentar me conectar com essa parte mais identitária. Então, comecei a fazer muitas perguntas para mim mesma. E minha mãe começou a narrar com detalhes a vida dela, o porquê, o que ela passou. Jauju, Adupona, Chema Cunhanju, Chitecoa Apu Tabassura Colpã, Ajeruviacatu Coear, Yanderu Bocadiu, Jaupona Iawani, Jaicopona Iawani, Chema Coapu Chitecoa Apu, Yandetsu Aiko, Nyanderu, Umeemba Equa, Nyanderu, Jacopon Ayawani ko Uaire, Uma Ete, Timandua, Cheru, Chetsu, Tiramoiquer, Oreboé, Nyandereco. Nyandereco, Machewu, Ara, Pona, Animbo epona ko uma tira moi quer ore boé jara wani ko nyandereko jara pona I nyandereko ko nyandeteko apuma ruboé mitangue marai pa nyandereko marai pa jaiko nyamumbe uma ete jaiko equeco aboé teko arupi. Eu queria voltar a falar minha língua porque eu não falava de pequena. E aí eu perguntando para minha mãe, ela me contou todos os processos que ela passou e eu entendi. Falei, então agora é a hora de eu fazer esse levante para mim, né? E comecei a trabalhar voluntariamente na escola indígena dentro da comunidade. Depois que teve um conflito na aldeia mãe, Bananal, no qual a população foi se fragmentando em outros territórios. E o Piaçaguera foi um território retomado pelo meu tio, que era o líder na época, que trouxe um grupo para cá, retomando esse espaço ancestral, né? Piaçaguera quer dizer por onde passavam os antigos. Então era uma caminhada aqui, né? Eles passavam por aqui para ir para outros lugares. E ele fez essa retomada e minha mãe estava aqui. Então eu retornei já nesse território. Se desmembrou um grupo lá do Bananal
E nessa saída, aí se desmembrou mais uma vez. E aí foi um pouco para a Jureia, né, de Peruíbe, onde eu fui para esse grupo para lá. Daí, e para cá, para Terra Piaçaguera, vem um outro grupo. Então aí desmembrou praticamente em 3, né? Ficou um grupo lá na aldeia onde aconteceu tudo aquilo. E aí depois em busca, né, os territórios dos antigos e tudo mais, aí os mais velhos conseguiram encontrar esses territórios. E aí foi na onde que eu ainda morava na Jureia do Paraíso, né? Então o nome lá é Paraíso, né, se chama. E aí depois de 5 anos, aí eu peguei e vim para a Terra Piaçaguera. E foi na onde que eu consegui encontrar a Itamirim como, né, como uma pessoa ali para me estar caminhando junto como uma parceira, amiga, esposa, companheira. E aí eu comecei a trabalhar nessa escola do território com teatro que eu tinha aprendido na escola, desisti, né, não terminei o ensino médio por conta de muitas coisas que eu passei, de discriminação inclusive, e aí eu pedi para a diretora indígena deixar eu trabalhar com os jovens e comecei a criar peças de teatro em Tupi-Guarani, tanto para me ajudar, me fortalecer, tanto para me fazer esse trabalho com jovens também. E a dirigente na época me descobriu, falou que eu tinha que ser uma educadora, enfim, me deu muito incentivo, falei que eu não tinha terminado os estudos, enfim, e ela falou, não, eu ajudo, você precisa estar como educadora indígena porque está vindo o levante de fortalecer a educação indígena. E vai abrir uma formação de faculdade para indígenas, para que traga essa devolutiva para as comunidades. E ela falou, você precisa estar. Eu aceitei o desafio, ela me ajudou, então eu fiz em 2 meses, terminei com eliminação de matérias. Eu ia muito cedo, ficava lá, professores especificamente comigo, para fazer eu terminar essas provas, para que eu pudesse entrar na educação. E a educação, de alguma forma, me deu suporte para me formar, trazer uma formação mais como líder, né? E aí é que eu comecei a trilhar esse caminho de estar de frente de alguns assuntos que eu achava consideravelmente importantes, principalmente da língua, né, da retomada das práticas, de tudo isso. E eu comecei a trabalhar assim. Então, passei por vários desafios aí, então, e morando na Piaçaguera, né, também passei por desafios dentro do próprio território com relação a esse fortalecimento. Me formei na USP com 80 professores de 5 etnias diferentes, eu fazendo parte do grupo Tupi-Guarani. Me formei e trouxe essa devolutiva como educadora indígena, para trazer esses valores, para fortalecer isso dentro da escola como ferramenta de fortalecer a identidade e de alguma forma retornar com muitas coisas que estavam adormecidas dentro da nossa cultura. O Estado dando esse apoio, né, na educação diferenciada, por lei, essa autonomia de ensinar de acordo com o nosso próprio modo de vida, digamos assim. Mas fui barrada por alguns líderes, né? Fui barrada pelo próprio cacique de fazer esse trabalho. Ela fazia de tudo para manter, né, a prática cultural e tudo mais, e dentro da própria aldeia ser proibida de ensinar, né, a parte cultural. E eu percebia que os projetos da Itamirim eram muito bons, e eu consegui perceber que tudo que ela desenvolvia tinha um grande resultado nas mobilizações que ela fazia, educacional, cultural, né, entre outras ações que ela sempre colocava ali como educação ambiental e tudo mais, eu conseguia perceber isso, que as crianças, sabe, estavam se desenvolvendo bastante. E aí, nisso, eu já tinha com o meu esposo determinado assim, vamos viver então longe daqui, vamos viver na floresta, a gente quer viver isso, vamos viver com a nossa família, já que esses processos políticos estão dificultando, né, essa vida que a gente quer. E meu esposo me trouxe num espaço, que é aqui, na Tabaçu, para conhecer. Falou, eu conheço o lugar, porque ele é mateiro, é caçador, ele tem esses conhecimentos mais da floresta, e falou, vou te levar num lugar que talvez você goste para a gente fazer esse recomeço. E ele me trouxe aqui. Quando ele me trouxe, estava chovendo bastante, enfim, a gente se deparou com a lagoa e demos um mergulho, ficamos, uma chuva forte, a gente só com o olho para fora, assim, olhando todo ao redor. E aí saímos e eu vi uma grande árvore do outro lado da lagoa e falei, me leva naquela árvore, que eu sempre gostei de árvores frondosas, sempre gostei, né, dessa energia com a árvore, para mim, comigo é muito forte, então eu falei, eu quero ir naquela árvore. E aí a gente foi sem trilha, sem nada, ele me levou pela floresta, chegamos nessa árvore e eu falei, então aqui vai ser o nosso recomeço. A gente só queria um lugar para a gente poder ficar bem, né? E mantendo mesmo um vínculo, né, na comunidade e desenvolver os nossos projetos que a gente tinha em mente nesse lugar, né, com todo o consentimento da comunidade, com toda a regra que a gente já tem de conhecimento da política interna.
Só que mesmo assim o líder ainda começou de alguma forma, tentar barrar de alguma forma, sabe? Não queria que a gente progredisse assim. E aí foi na onde que eu falei assim, já que está tendo esse pensamento, vamos tornar aldeia. E aí vamos tornar aldeia. Daí a gente pegou e começou, né, a fazer os assim, primeiros procedimentos para a construção da aldeia. E aí consultamos a FUNAI, falamos, né, da possibilidade de estar um pouco mais retirado e de cuidar desse espaço aqui para o território e tudo mais. E aí foi na onde que surgiu a proposta de ser líder juntamente com a Chai, que é a nossa anciã da comunidade, né? E ela tinha sido líder já em alguns outros momentos. A gente já tinha esse equilíbrio já da visão externa, né, de que ter o líder, o primeiro e o segundo. Nesse momento eu tinha assumido como segundo. E a Chai, por experiência já, ela foi a líder principal. Gruguatá, Rujapó, Baewe Nyandeu, Mitangue, Pejaboé. Anaima Nyanderu Ipotá, Nyandeu Jaicó. Nyandeaema Jaicó Pona, Nyandeem Jajapó, Nyandetecoa, Nyanderecó. Tchê Jeruiacatu, Apu, Tchenetanaquer, Nimbo Epona, Uguirapona, Nyanderecó. Apuma Nyanderu Oremumbareté, Apuma Jaicó Ponaí, Arure, Ruatsá, Rumombeu, Mbauque, Rujapó Nyandebamuque, Taagurupi, Aviruicó, Nyanoé Nyande Bamuque Jajapómani. Apuma ore Durunimangari Nyanderecó, Jara Pona. Era monco aru Amumbeu Baririwe, ko Tatarusu, Jawe, Rubo Nyande Mitangue, Ruporai, Rujiroku, Mitangue, Rujiroku Ponai, Ura Ponai Nyanderecó. Nyanderecó Nyande Mumbarete. Apuma Rujapó Nyandetecoa Pona, Nyandeu, Rumombeu Manaipa Uma, Ruicó, Equeco, Aboetecoa Coarupi, Ajeruiacatu, Aboe Porai, Conhumboea, Uboe Mitangue, Manaipa Nyanderecó, Itamiri, Muru, Tcheretanaquer, Unimboe Ponai. Nche Ajeruiacatu, Apuaema, Jara Nyande Jaicó Ponaiamani. Éramos Coear, Ajeruia, Jiu, Nyanderu Oremumbareté, Uraijaquer, Cunhacarequer, Oremumbareté. Bamunque Nyanderecorupi, Daipoiro Nyandeu Amani, Nyande Conatsum, Riwe Pujara. Nyanderu Aema, Umeemba Equa Nyandeu. Éramos Coear, Ajeruiacatu, Cocheinu, Uporandu, Nyandeu, Uguatá, Corupi, Uecha, Nyande Manaiparuicó. Éramos Ajeruiacatu. Apuma Japó Moá, Japó Japichu, Japó Motati, Anayaema, Jaicó, Nyande Tecoapo. Nyande Tecoapo, Jarapona Inamó, Nyanderu, Nyande Mumbareté. E aí a aldeia foi criada, né, foi instituída em 2012, dentro desse propósito de vida diferenciado, voltado para as práticas e para a língua, que era algo muito forte que eu queria para mim, para os meus filhos e para a minha família. Mas isso foi crescendo de tal forma que hoje todas as famílias que vêm, ela vem com esse propósito de mudança também na tua caminhada. Diante das necessidades de toda a situação que estava acontecendo na comunidade, e eu vi que a nossa anciã também de alguma forma ali ela estava muito vulnerável e até mesmo muito, como fala, sensível, né, diante de muita assim
demandas e outras coisas que acontecem, tanto dentro mesmo como em todo lugar, que sempre tem um problema ou outro e tal, e a maior parte é familiar, eu percebi que ela estava sendo muito afetada psicologicamente. Foi na onde que nós chegamos na conclusão de deixar ela como líder espiritual, e ela aceitou isso, ela achou muito legal, e foi na onde que eu assumi como líder principal, e a Itamirim também veio junto comigo nessa liderança. Inicialmente eu não era morubixaba, eu era coordenadora cultural para trazer esses valores. O meu esposo teve que se tornar morubixaba com o treinamento de aprendiz com a anciã, né, que é a minha mãe. Então ele passou por esse processo de ensinamento e atuando ao mesmo tempo como morubixaba. Depois de alguns anos, eu me tornei morubixaba com ele e trouxemos esse papel de mãe e pai, abraçando todo esse contexto familiar da família Tabaçu, dentro desse ensinamento, desse acompanhamento da caminhada de cada um, né? Hoje, né, não estou mais como morubixaba da Tabaçu, mas estou, né, como presidente de uma organização que nós instituímos para facilitar a captação de recursos para os nossos projetos. Hoje eu sou presidente, né, da nossa associação, que chama-se AITA, Associação Indígena Tabaçu, que traz essa essência não só agora para cá, mas como instituição eu tenho possibilidade de ampliar isso para outros territórios, para as outras pessoas que querem essa essência de vida que nós resolvemos trilhar e que está sendo muito bom para a nossa caminhada com relação à construção do ser, com a sua identidade, com a sua língua, com a sua ancestralidade e com toda essa força que a gente traz do Nhanderecó. Eu estou na liderança hoje com o Chon, né? Nós não tem primeiro e segundo, a gente tirou essa questão. Ele também é líder, sim, como eu, como um líder principal, né, o líder responsável. Então acho que isso consegue ter um equilíbrio muito legal para que a gente possa melhorar ainda mais a atenção para a nossa comunidade. Então a Tabaçu existe dentro desse propósito, desse projeto de vida voltado para esse equilíbrio, tanto dessa parte de fortalecimento da cultura, da identidade, tanto das inserções que vêm de fora, o que a gente vai fazer com aquilo, como para não prejudicar a caminhada do ser, que é o Nhanderecó. Que a gente fala que Nhanderecó Nhanimboé, o nosso modo de vida nos ensina a caminhar. E hoje eu vejo um grande sucesso do que iniciou a comunidade Tabaçu e do que ela é hoje. Estamos com 42 pessoas, 12 famílias e 22 crianças. Temos 5 professores. Eu acompanhei assim, muitas reuniões estaduais, né, juntamente com os professores indígenas, que a nossa sala é uma sala vinculada à Piaçaguera, que é a escola principal. Está sendo assim, uma junção bem legal, bem interessante, porque a gente tem uma certa abertura no estado, né, de colocar nosso método de ensino próprio, cultural, tradicional, dentro também da escola, né, e é reconhecido hoje que o jeito simples, né, que a gente tem na comunidade, que é uma grande educação. Vamos falar junto? Jacu e Ju. Jacu e Ju. E Ju, Jacu. Tem aqui, ó, 2 pro Jacu e 2 pro Iju. Essas duas é letra A também, só que uma é grande e uma é pequena, letra de bastão. Essa é a letra mais redondinha, a letra de mão, tá vendo? Aqui no abacaxi, ó, no ser, tem elas espalhadas tá vendo? Nos desenhos do abacaxi. E aí, ó, tem que prestar muita atenção, porque você vai olhar qual cor esse A grande aqui, ó. Que eu vou pintar lá no abacaxi. Eu vou achar ele e vou pintar que cor? Isso, muito bom. Então, todas elas vocês vão pintar de jacu, pra gente imitar a cor do ser abacaxi certinho. Isso, vai achando e vai pintando.
dessa nossa jornada, né, de ensinamento, da parte pedagógica, do ensino, de trazer essa essência do conceito de vida projetada, né, na Tabasul, a gente traz muito forte essa consciência ambiental, né? Porque, assim, eu acredito muito que nós, enquanto seres, não somos nada sem a floresta, não somos nada sem isso. Então é esse foco de cuidado, de carinho, que a todo momento a gente traz como ensinamento no cotidiano, né? Então, só um exemplo assim que eu posso trazer tão simples, né, desse ensinamento, é que as crianças na escola, elas aprendem a respeitar o caminho da formiga. Sendo que tem algumas pessoas que não tá nem aí, né? Se ele tá passando por ali e tem um caminho de formiga, ele ainda pisa em cima e não tá nem aí para nada. E as crianças aprendem, às vezes elas deitam, observam, elas ajudam. Então, assim, a gente traz essa consciência tanto da fauna e da flora como algo de essência de troca vital mesmo, né? Sobre a educação ambiental, eu acredito assim que você tendo a conscientização de como você extrair, de como você utilizar a natureza, né, as nossas vegetações, de você talvez ali até usufruir, mas usufruir com a sua necessidade que você tem. Então você precisa ter uma boa educação, né, em relação ao meio ambiente para que você consiga de fato tirar e não prejudicar. Você tem que analisar muito, né, sobre essa atenção, se você não está tirando de fato algo que realmente vai fazer falta depois. A gente passa isso para nossas crianças, então a gente procura ter toda essa educação na comunidade e transmitir isso cada vez mais. Que existe formas de você viver bem e mantendo a cultura e tradição da nossa linhagem tupi-guarani, sem você estar precisando estar fazendo essa extração exagerada. Para que as pessoas tenham realmente consciência verdadeira de qual que é o papel de cada ser. E as crianças desde pequeno na escola a gente vem trazendo esse ensinamento. A árvore, então, ela não pode olhar para a árvore como algo que está ali parada, né? Ah, está ali parada. Não, ela é viva, ela tem vida, ela tem essência vital que faz essa troca conosco. Nós trocamos ar de vida. Então, essa parte da consciência ambiental, do ensinamento ambiental, a gente traz muito acirradamente em cada plano de aula que a gente faz dentro da escola e cada plano de ação que a gente faz para a comunidade. O abacaxi é um alimento, ao mesmo tempo é um moa, é um remédio para nós. A gente não se alimenta dele à toa. Vocês sabiam que ele traz muito benefício para o nosso corpo? É um alimento muito importante que a gente utiliza para curar muitas coisas. Então, ó, cada um vai escolher um aqui, ó, pequenininho primeiro, ó, desse. O da Itaiara tá dizendo assim, ó, quando a gente se alimenta do abacaxi, é um alimento que previne e trata a gripe. Então, ó, a Itaiara tá com a tirinha, ela vai poder colar o benefício que traz, que previne e trata da gripe. Agora o Nimboerá, vamos ver o que traz dele, ó. Do Nimbo tá escrito assim, ó, quando a gente se alimenta do abacaxi, dá muita energia pro corpo. O que é isso, energia? É quando nós fica forte. Isso. Vamos ver do Gurantim, mostra o seu. Ó, do Gurantim é bem importante agora. Deixa eu mostrar o seu, Gurantim. Olha, o dele tá dizendo assim, ó, quando a gente se alimenta do abacaxi, a gente fica... melhora o humor. Que é isso? Humor. Às vezes o Gurantim chega aqui na sala, ele tá todo feliz, né? Brinca e fala. Às vezes ele chega e fica assim, ó. Tipo eu, por isso. Às vezes ele chega e fica irritado com tudo. E o Erá, então? Que às vezes quer chorar muito. Às vezes ele tá muito feliz, né? A Itaiara também. Às vezes ela chega toda feliz, às vezes ela chega bem chateada. Isso é o nosso humor. Ó, a Bia está falando, se a gente comer abacaxi, a gente vai manter a nossa hidratação. Quando a gente fala hidra, é de água. Então tem que manter o corpo bem hidratado, com bastante água. Agora deixa eu perguntar, Itaiara e Alati, depois de tudo isso, o abacaxi é bom ou não é? É saudável ou não é?
os hábitos da higiene que a gente aprendeu que é muito importante para o nosso dia a dia. Vamos lá. Tomar banho. O que mais? Lavar as mãos. E depois que se alimentar. Escovar os dentes. Então vamos lá. E aí cada um fez uma frase. Então a gente vai começar com a da Bá. A primeira frase é: preciso lavar as... Vamos ver a palavra que tem aqui, que pode preencher a frase da Bárbara. Então vamos lá, vamos ler a frase toda, todo mundo. Então, preciso lavar as mãos antes de comer para não ficar com bactéria. Muito bem, palmas para a frase da Bá. Então eu posso comer sem lavar as mãos? Uma coisa que a gente ensina, assim, para eles terem exemplo do que é essa consciência e do cuidado que elas precisam ter, é sobre o alimento. Porque a gente fala, se vocês forem na cidade, para você comer uma fruta, você tem que ter dinheiro para comprar. Tem um pé de amora que eles amam aqui na comunidade. Então a gente vai lá, aí vai lá e fala assim, então, tem amora, é gostoso, eles sobem, pegam, aí fala, cuidado, não machuca a árvore. Enfim, a gente já traz toda essa prática de consciência para eles. Ah, mas por quê? Fala, porque ela não está cobrando nada para te dar o fruto. Mas aí essa troca é o seu cuidado com ela. Porque se você machucar ela ficar doente, ela morrer, não terá mais a fruta para você se alimentar. Então a troca que faz a natureza conosco é um cuidado que a gente tem que ter com ela. Então vamos agora com a frase da Mandi. Sim. Então vamos lá. Preciso escovar os dentes para limpo ele ficar. A gente precisa escovar o dente para ele ficar limpo? Essa consciência ambiental é algo de essência também para a continuação da vida de todos os seres, não só da nossa, de todos os seres. Então o equilíbrio é muito importante. Então a gente lida com essa situação com bastante responsabilidades e sempre pensando movimentos e ações que possam facilitar e fortalecer, né, esse ensino na parte ambiental. Vamos sentando aqui, ó. Vem aqui, meus amores, ó. Vocês estão preparados para hoje? Sim! Vieram prontos para conversar com a floresta? Sim! Então, hoje a gente vai ter um dia legal para vocês viverem um pouquinho de como nós vivemos. Nós somos assim. Simples, vivemos assim na natureza e somos felizes, porque nós somos guardiões. Isso é muito importante. A
gente recebe vocês aqui para mostrar que a gente ainda continua com esse ensinamento de guardiões. Enquanto tem a cidade grande, onde muitas pessoas moram lá, nós vivemos na floresta, cuidando das árvores, dos animais, da água, né, do fogo, da terra em si. A gente fica ali sempre se preocupando em cuidar. Não deixar ninguém ficar cortando as árvores à toa, nem matando os bichos à toa. Então o nosso papel é ensinar para as crianças também, dentro do nosso dia a dia. Ensinamos através da música, da brincadeira, dos nossos cantos sagrados e da prática do cotidiano. Esse lugar onde vocês estão já é uma oca moderna, né? Estão vendo que é uma oca moderna. Tem algumas palhas ali em volta para vocês verem como que era antigamente, mas a gente teve necessidade de fazer assim para proteger esse elemento tão sagrado para nós, que é o elemento fogo. Chamamos de tatá. Por ser sagrado, chamamos de tataruçucatu, o fogo sagrado. E aí nós tivemos necessidade de fazer mais moderno, porque o ocaruçu, que é essa grande oca, precisa proteger o fogo para não apagar. A gente precisa manter ele aceso o tempo todo. Porque é uma energia de união, é uma energia de cura, é uma energia de força da nossa comunidade. Aqui é que as crianças vêm e ficam o tempo todo em volta da fogueira, brincando, conversando, contando histórias. Isso é um ensinamento que a gente traz na parte da oralidade. É aqui que os mais velhos também dão os conselhos, ensinam as coisas. Dá bronca na gente também aqui, quando a gente faz alguma coisa errada. Então é nesse lugar onde a gente se concentra maior parte do tempo. É nesse meio que a gente traz a união e fortalecimento de tudo que a gente precisa ouvir e aprender. Tá bom? Então tem o tataruçucatu e o ocaruçu que protege o fogo sagrado para nós. A puma juruaquero ou mitangue ou maramo nyanimbo em urewe e o nimbo nyande baeri ugera ko teta pomombe u marai papu marai pa jaiko marai pa jajeruia marai pa mitangue umai pona e apu ma unimbo pona awi nyanderewe ugera wani ko tentapu Mumbe uang marai pa jajapo apa manai pa jaiko jajeruia jakarupona i nunimbo epona awi jura kwadu de Ah,
Este espaço aqui que nós estamos é a nossa casa, é a floresta, simplesmente. Aqui a gente não tem casas com telhas, não tem intervenções de coisas das outras culturas. Aqui chamamos de Nhanderecoa, que é o lugar onde nós vivemos livres. Então a gente faz aqui o ensinamento não só para as crianças, mas para nós também. O ensinamento e o aprendizado de ouvir a floresta, de fazer silêncio, coisa bem difícil hoje, né, para o ser humano. A gente quer o tempo todo estar ouvindo uma música, falando com o outro, ficar quietinho é difícil. Na cidade é barulho de carro, é tanta coisa. E aqui, quando a gente vem, é essa conexão de liberdade, de nos conectar com a Mãe Terra, com as árvores, com os pássaros, com o vento e com o simples barulhinho de uma folha caindo no chão. Vamos fazer um experimento bem rapidinho de ficar em silêncio para ver se vocês ouvem pássaros ou algo que vocês podem ouvir a gente fazendo silêncio. Conseguiram ouvir o vento? Ouviram a floresta? Os pássaros? Nem parece que tem tanta gente agora, né? O silêncio é algo que a gente precisa aprender. O silêncio é o momento que a gente conversa conosco, aqui dentro, nosso pensamento, nosso coração. É importante aprender o silêncio, desconectar dos barulhos, né? Da poluição sonora que nos aflige a todo momento. Então esse lugar aqui é para isso. A gente vem para cá quando a gente precisa de paz, liberdade e conexão com a floresta e com a Mãe Terra. Chamamos de Nhanderecoa porque é floresta. As crianças aprendem a comer o alimento sem colher. Eles aprendem a brincar, se pendurando nas árvores, no cipó, correndo nas trilhas. Às vezes aparece o sagui, que não tem medo nesse espaço da gente. Ele vem, brinca com as crianças. Aqui é o nosso espaço de conexão. É a floresta, simplesmente, que é a nossa casa. Nós temos esses dois ambientes para trazer esse equilíbrio entre a cultura de vocês e a nossa. Porque se a gente viver só lá naquele espaço onde vocês estavam, que chamamos de espaço contemporâneo, a gente não consegue essa conexão. Que lá tem muitas interferências. Lá já tem TV, tem internet, né? Tem celulares, tem som, tem pessoas chegando e saindo, barulho de carro intensamente. Por isso a gente tem esse espaço aqui para aprendizado também. Aqui a gente faz momentos de cura, cantos sagrados e muitas outras coisas quando a gente não consegue fazer naquele espaço lá. A gente vem para a floresta para ela nos acolher, para ela nos ensinar qual é as frutinhas que a gente pode comer, quais são as raízes que servem para remédio.
e muitas outras coisas a floresta fala pra gente, porque a gente aprende a ouvir a floresta. Eu sou professora do Colégio Átrio, em Santos, e esse é o segundo ano que a gente faz essa vivência na aldeia. Essa vivência ela é muito importante para a reflexão das crianças da cidade. A gente faz todo um contexto pedagógico dentro dessa vivência, então a gente tem um projeto que se chama Descobrimento ou Invasão. Então as crianças elas aprendem sobre o povo das águas, sobre os guardiões da natureza. E aí, para finalizar todo esse projeto, a gente vem para a aldeia e é um dia muito aguardado porque as crianças se permitem interagir com a natureza e fazer esse aprendizado de forma muito produtiva. Então, é a segunda vez que nós estamos aqui. É um dia muito aguardado, é dia de colocar o pé no chão, de abraçar a natureza, então é super rico, a gente sempre é muito bem recebido, as histórias que a gente trabalha na sala de aula, elas fazem uma interligação com o que é nos contado aqui, então realmente estar aqui, trabalhar esse intercâmbio entre os indígenas, né, o povo da terra, os povos originários e a gente da cidade é de grande valia para o aprendizado das crianças. É extremamente importante retomar e trazer para dentro da sala de aula a questão dos povos originários, né, do nosso país, para entender a origem do nosso povo, né, da nossa cultura, toda essa miscigenação que é uma marca do nosso país, um país de pluralidades. E aí hoje tivemos a sorte, essa oportunidade de vivenciar aqui na aldeia um pouquinho dessa tradição e entender o quanto esse povo ainda precisa ser ouvido, quanto a gente ainda tem que aprender com eles, né? Sobre a natureza, sobre os valores, sobre o nosso planeta, enfim. Que pena que nem todo mundo tem essa oportunidade, né? A educação precisa disso, precisa dessa riqueza, né? Desse conhecimento, dessas tradições. A gente precisa acrescentar tudo isso na nossa história. Foi uma experiência muito legal, a gente pode conhecer a cultura deles, que a gente pode levar para fora, compartilhar com as pessoas. A gente conseguiu ter um contato com a natureza, com a floresta, com a cultura, as danças, as músicas, e foi algo muito importante para nossa vida e para a gente entender mais sobre esses povos, que é realmente muito importante. Eu gostei muito da viagem de hoje, do passeio, né? Eu aprendi que as brincadeiras são muito legais, a gente pode ficar livre aqui e eles ainda seguem com as culturas deles. E é muito legal porque dá pra ver que eles ainda lutam para o meio ambiente ficar cada vez melhor e pela vida deles.
quando nós nos propusemos a ter essa caminhada, a espiritualidade foi se fortalecendo cada vez mais em cada um. Nós pudemos perceber esse crescimento, essa força, principalmente em alguns jovens que estão se dedicando tanto a essa parte da espiritualidade, né, dentro dessa força, dessa caminhada, que hoje é possível ele reconhecer que hoje ele consegue conversar com a natureza, por exemplo. E também trazer os sonhos, né? Através dos sonhos, ele consegue trazer visões, presságios, né, do seu dia a dia ou de algum cuidado que ele tem que tomar. Então, isso é espiritualidade, é você conseguir novamente se conectar com essa voz que muitas pessoas não acreditam mais, né? Que é a voz do grande espírito, que é a voz de uma árvore, que é a voz do fogo, que é a voz do vento, né? Então, a espiritualidade, a partir do momento que decidimos trilhar por esse caminho do bem, né, que é o Nyanderekó, esse caminho de o tempo todo estar ali se preservando e tentando, a espiritualidade foi se fortalecendo a cada dia em cada um. O renascer da grande aldeia. O renascer da grande aldeia.